Manuela estava a poucos minutos de dizer sim para o homem dos seus sonhos. O coração batia acelerado, enquanto os convidados aguardavam ansiosos no salão. Tudo parecia perfeito. O vestido, a música, o sorriso nervoso do noivo. Mas então, ela ouviu uma conversa inesperada que mudou tudo em questão de segundos. O que Manuela fez no altar, ninguém jamais poderia imaginar. Manuela acordou às 6 da manhã com um sorriso que parecia grudado no rosto. Era o dia. Finalmente era o dia do seu casamento com Lucas. Ela se espreguiçou na cama, olhando para o vestido pendurado no guarda-roupa, protegido por uma capa plástica transparente. 3 anos de namoro, 2 de noivado, e agora ela ia se tornar a senhora Manuela Santos. Meu Deus, eu vou casar hoje, sussurrou para si mesma, cobrindo o rosto com as mãos e dando uma risadinha. Não conseguia acreditar que aquele momento tinha chegado. Lucas, o homem dos seus sonhos, ia se tornar seu marido em algumas horas. O telefone tocou e ela atendeu rapidamente. Era Fernanda, sua melhor amiga e madrinha. Noivinha, como você está? Fernanda perguntou, animada do outro lado da linha. Fê, não consigo parar de sorrir. Acho que meu rosto vai doer até a noite. Manuela riu, levantando da cama e caminhando até a janela. O céu estava azul, sem uma nuvem. Era um sinal. Estou saindo de casa agora com as meninas. Chegamos aí em meia hora para começar essa transformação. Hoje você vai estar mais linda que uma princesa. Manuela desligou e foi tomar banho, cantarolando a música que ela e Lucas tinham escolhido para a entrada dela na igreja. Cada detalhe daquele casamento tinha sido planejado com carinho. Eles sonhavam com aquele dia desde o primeiro ano de namoro. Quando as amigas chegaram, a casa virou uma bagunça organizada. Fernanda trouxe Júlia e Camila, as outras madrinhas, e todas estavam eufóricas. A mesa da cozinha estava cheia de maquiagem, produtos para cabelo e um café da manhã especial que a mãe de Manuela tinha preparado. Manu, senta aqui que vou começar com a hidratação do cabelo, Júlia disse, puxando uma cadeira. Você quer o coque baixo mesmo ou mudou de ideia? Não, quero o coque baixo que a gente ensaiou. Lucas adora quando meu pescoço fica à mostra, Manuela respondeu, sentindo as bochechas esquentarem. Mesmo depois de tanto tempo junto, ela ainda ficava boba quando pensava nele. Camila estava organizando a maquiagem quando fez um comentário que fez Manuela sorrir ainda mais. Manu, Lucas é muito sortudo. Você é linda, inteligente, trabalha, cozinha bem. Ele achou uma mulher completa. Para com isso, Manuela protestou, mas por dentro estava radiante. Ela realmente sentia que tinha encontrado sua metade. Lucas era carinhoso, atencioso, sempre a fazia rir. Quando pediu ela em casamento, no mesmo restaurante onde tiveram o primeiro encontro, ela teve certeza que era aquilo que queria para o resto da vida. Enquanto Júlia trabalhava no cabelo dela, Manuela fechou os olhos e lembrou do dia que conheceu Lucas. Foi numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ela estava conversando no quintal quando ele se aproximou, oferecendo um drink. Primeiro ela achou que ele era meio galanteador demais, mas logo percebeu que era só o jeito dele mesmo, extrovertido, engraçado, seguro de si. Posso roubar alguns minutos da sua noite? Ele tinha perguntado, com aquele sorriso que depois ela descobriu ser irresistível. Conversaram até 4 da manhã. Lucas contou que trabalhava com vendas numa empresa de tecnologia, que gostava de viajar, que queria ter filhos um dia. Manuela falou sobre o trabalho como professora de educação infantil, sobre os sonhos de ter uma família. A conversa fluiu de um jeito que ela nunca tinha experimentado com ninguém. Manu, para de sorrir sozinha que vou errar o batom, Camila brincou, trazendo ela de volta para o presente. Desculpa, estava lembrando de quando conheci o Lucas. Ai, que coisa mais fofa, Fernanda disse penteando a própria unha. Vocês dois são tão apaixonados que até dá inveja. Manuela riu e pegou o celular para ver se Lucas tinha mandado alguma mensagem. Eles tinham combinado de não se falar até a igreja para manter a tradição, mas ela esperava pelo menos um bom dia romântico. E estava lá, uma mensagem enviada às 7 da manhã. Bom dia, amor da minha vida. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Mal posso esperar para te ver caminhando até o altar. Te amo mais que tudo.
Manuela mostrou a mensagem para as amigas, que fizeram um coro de que fofo. Ela digitou uma resposta rápida. Bom dia, meu amor. Também mal posso esperar. Te amo infinito. Pronto. Agora guarda esse telefone e não mexe mais até a igreja, Fernanda ordenou. Hoje você vai viver cada segundo intensamente. A maquiadora chegou às 10 horas. Era uma profissional que Fernanda tinha indicado, conhecida por fazer noivas ficarem deslumbrantes. Enquanto ela preparava os materiais, Manuela olhou no espelho e mal reconheceu a si mesma. O cabelo estava perfeito, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto e o coque baixo exatamente como ela queria. Você quer uma maquiagem mais natural ou mais marcada? A maquiadora perguntou. Natural, mas que destaque os olhos. Lucas sempre fala que meus olhos são a parte mais bonita do meu rosto. Enquanto a maquiagem era feita, a mãe de Manuela chegou com o vestido. Dona Rosa estava nitidamente emocionada, tentando não chorar para não estragar a própria maquiagem. Minha filha, não acredito que esse dia chegou, ela disse, pendurado o vestido com cuidado. Mãe, não começa a chorar agora que você vai me fazer chorar também, Manuela pediu, mas estava visivelmente tocada. O vestido era um sonho. Tomara que caia, com renda delicada na parte de cima e saia rodada que ia até o chão. Manuela tinha experimentado dezenas de modelos até encontrar aquele. Quando vestiu pela primeira vez, soube na hora que era o vestido certo. Lucas nem tinha visto ainda, mas ela sabia que ele ia ficar sem palavras. Ele é perfeito em você, Júlia comentou, admirando o vestido à distância. Lucas vai desmaiar quando te ver, Camila completou. A maquiadora terminou o trabalho e todas ficaram em silêncio quando Manuela se olhou no espelho. Ela realmente estava linda. A maquiagem realçava seus traços sem ficar exagerada. Os olhos estavam marcados, mas naturais. E a boca com um tom rosado suave que combinava perfeitamente com o vestido. Nossa, Manu, Fernanda sussurrou. Você está perfeita. Chegou a hora de vestir o vestido. As amigas ajudaram com cuidado, fechando o zíper e ajeitando cada detalhe. Quando Manuela se virou para se ver completamente no espelho, teve que segurar as lágrimas. Meu Deus, eu realmente vou casar, ela disse, a voz embargada. Dona Rosa não conseguiu se segurar e começou a chorar baixinho. Minha filha linda, você está um sonho. Mãe, para de chorar que você vai me fazer chorar também e vai estragar a maquiagem, Manuela pediu, mas estava visivelmente emocionada. Fernanda se aproximou e segurou as mãos de Manuela. Manu, você tem certeza de que é isso que você quer? Lucas te faz realmente feliz? Fê, nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Lucas é minha alma gêmea. A gente combina em tudo. Ele me entende, me respeita, me ama do jeito que eu sou. Não consigo imaginar minha vida sem ele. Então está perfeito. Você merece toda a felicidade do mundo. Manuela olhou mais uma vez no espelho e sorriu. Ali estava uma mulher realizada, pronta para se casar com o amor da sua vida. Todos os sonhos que ela tinha desde pequena sobre o dia do casamento estavam se realizando. O vestido perfeito, as amigas ao lado, a família feliz e o homem certo esperando por ela no altar. Às 11h30, elas começaram a arrumar as coisas para ir para a igreja. A cerimônia era às 2h, mas Manuela queria chegar cedo para se acalmar e fazer as fotos antes da cerimônia começar. Pronta para ser a senhora Santos? Camila perguntou, pegando a bolsa com os retoques de maquiagem. Mais que pronta, Manuela respondeu, dando uma última olhada no quarto onde tinha dormido como solteira pela última vez. Lucas, lá vou eu. Manuela chegou na igreja às 12h em ponto, radiante dentro do carro da família. O coração batia forte, mas era de felicidade pura. Em 2 horas ela estaria casada com Lucas, casada de verdade. Chegamos, minha filha, o pai dela disse, estacionando em frente ao portão principal. Você está pronta para isso? Mais pronta que nunca, pai. Mas quando desceu do carro, algo estranho aconteceu. As pessoas que estavam na entrada da igreja olharam para ela de um jeito diferente. Não era aquele olhar de admiração que toda noiva espera receber. Era outra coisa, algo que ela não conseguia identificar. Oi, Manuela, cumprimentou Dona Célia, uma amiga da família que conhecia ela desde criança. Mas o sorriso da mulher parecia forçado. Você está linda, querida. Obrigada, tia Célia.
Manuela respondeu, estranhando o tom meio melancólico da mulher. Fernanda apareceu do lado dela. Vem, vamos para o salão ao lado da igreja. Lá você pode descansar um pouco antes da cerimônia começar. Enquanto caminhava pelos corredores, Manuela notou que várias pessoas desviavam o olhar quando ela passava. Grupos que estavam conversando paravam de falar quando ela se aproximava. Que coisa estranha. Fê, está tudo bem? Manuela perguntou para a madrinha. As pessoas estão agindo meio esquisito. Esquisito como? Não sei explicar. Parece que todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei. Fernanda hesitou por um segundo antes de responder. Você está nervosa, Manu. É normal ficar paranoica no dia do casamento. Todo mundo está feliz por você. Mas Manuela não estava imaginando coisas. Quando entrou no salão onde ia esperar, encontrou Carla, a cunhada de Lucas. A irmã dele estava sentada numa cadeira, mexendo no celular. E quando viu Manuela entrar, ficou vermelha na hora. Carla, que bom te ver! Manuela se aproximou para dar um abraço. Cadê o Lucas? Como ele está? Ele está se arrumando. Carla respondeu sem olhar nos olhos dela. Você está muito bonita, Manuela. Obrigada. Você parece meio nervosa. Está tudo bem? Estou sim. É que, sabe como é. Casamento deixa todo mundo emotivo. Carla se levantou rapidamente e saiu do salão, deixando Manuela confusa. Elas sempre se deram super bem. Carla costumava ser carinhosa, falante. Sempre fazia questão de conversar sobre os planos do casamento. Hoje, ela mal conseguia olhar no rosto da cunhada. Que estranho, Manuela murmurou. Júlia entrou no salão carregando a bolsa com os retoques de maquiagem. Manu, tem um monte de gente querendo te cumprimentar lá fora. Mas antes preciso retocar seu batom. Júlia, você notou alguma coisa estranha nas pessoas hoje? Estranha como? Não sei. Todo mundo meio sem graça comigo. A Carla quase nem falou comigo. Júlia parou de mexer no batom e olhou para Manuela. Manu, você está bem? Não está pensando besteira, está? Que besteira? Sabe, aqueles medos de última hora que toda noiva tem. Dúvidas sobre o casamento, sobre o noivo. Claro que não, Manuela respondeu na hora. Eu amo o Lucas. Tenho certeza absoluta que quero casar com ele. Então pronto. Você está nervosa e interpretando coisas que não existem. Mas 5 minutos depois, quando Manuela saiu do salão para cumprimentar os convidados, cruzou com Rodrigo, um dos melhores amigos de Lucas. Ele estava conversando com outros rapazes perto da entrada da igreja. Rodrigo! Manuela chamou, se aproximando do grupo. Os homens pararam de conversar na hora e ficaram olhando para ela com uma expressão estranha. Rodrigo especialmente parecia constrangido. Oi, Manuela. Você está linda. Ele disse, mas não conseguia manter contato visual. Obrigada. Como está o Lucas? Ele está nervoso? Está sim. Bem nervoso. Rodrigo respondeu, trocando olhares com os outros rapazes. Nervoso bom ou nervoso ruim? Manuela brincou. É que... Sabe como é. Casamento é uma decisão importante. Precisa ter coragem para fazer a coisa certa. Manuela franziu a testa. Coragem para fazer a coisa certa? Que coisa estranha de falar. Não, eu quis dizer coragem para assumir o compromisso. Rodrigo se corrigiu rapidamente. Desculpa, falei besteira. Mas a frase ficou ecoando na cabeça de Manuela. Precisa ter coragem para fazer a coisa certa. Por que fazer a coisa certa exigia coragem? Casar com quem se ama não deveria ser natural? Manu, vem aqui. Camila apareceu e puxou ela pelo braço. Sua avó chegou e quer te ver. Manuela se afastou do grupo de homens, mas continuou pensando na conversa estranha. Quando encontrou a avó, a situação ficou ainda mais confusa. Minha netinha linda! Vovó Helena abraçou Manuela com força. Você tem certeza que é isso que você quer, minha filha? Vovó, que pergunta é essa? É que, às vezes a gente acha que conhece uma pessoa, mas na verdade não conhece. Manuela se afastou do abraço e olhou para a avó. Vovó, a senhora está falando do Lucas? Estou falando que você é uma menina boa demais, Manuela. Merece um homem que te ame de verdade. Mas o Lucas me ama de verdade. A avó suspirou e acariciou o rosto de Manuela. Eu espero que sim, minha filha. Eu espero muito que sim. Mais uma conversa estranha.
Manuela estava começando a ficar realmente incomodada. Por que todo mundo estava agindo como se soubesse de alguma coisa que ela não sabia? Tentou ligar para Lucas, mas o telefone dele estava ocupado. Ligou de novo 2 minutos depois e caiu direto na caixa postal. Isso era estranho. Lucas sempre atendia as ligações dela na primeira chamada. Fê, Manuela chamou a madrinha. Você pode tentar falar com o Lucas para mim? Quero saber se está tudo bem com ele. Claro. Mas você está bem? Parece preocupada. Está todo mundo agindo estranho comigo hoje. E o Lucas não está atendendo o telefone. Fernanda pegou o celular e discou o número de Lucas. Também caiu na caixa postal. Deve estar ocupado se arrumando, Fernanda disse. Você sabe como o homem é no dia do casamento. Fica nervoso, esquece do telefone. Mas Manuela conhecia Lucas há 3 anos. Ele nunca esquecia do telefone, principalmente num dia importante como aquele. A organizadora do evento apareceu no salão carregando uma prancheta e uma lista enorme. Era Marina, uma mulher conhecida por ser super profissional e sempre calma. Mas hoje ela parecia ansiosa. Manuela, querida, está tudo pronto para a cerimônia, Marina disse, mas estava suando mesmo com o ar-condicionado ligado. Você está se sentindo bem? Estou. Por que todo mundo está me perguntando isso hoje? Não, é que... Sabe como é. Dia de casamento é emotivo para todo mundo. Marina saiu do salão rapidamente, deixando Manuela ainda mais confusa. Em 10 anos organizando casamentos, Marina sempre foi uma pessoa tranquila. Hoje ela estava claramente nervosa. Gente, que coisa mais estranha, Manuela comentou com as madrinhas. Parece que todo mundo sabe de alguma coisa que eu não sei. Você está paranoica, Manu, Camila disse. É normal ficar assim no dia do casamento. Não estou paranoica. Vocês não perceberam como as pessoas estão agindo diferente? Fernanda, Júlia e Camila se entreolharam rapidamente. Um olhar que durou menos de 1 segundo, mas Manuela percebeu. Vocês sabem de alguma coisa? Manuela perguntou diretamente. Que coisa, Manu? Não sei. Vocês se entreolharam agora do mesmo jeito que todo mundo está fazendo hoje. Você está vendo coisas onde não tem? Júlia disse. Vem cá, vou retocar sua maquiagem. Mas Manuela estava cada vez mais incomodada. Não eram impressões. As pessoas realmente estavam agindo estranho, desviando o olhar, mudando de assunto, fazendo comentários estranhos sobre fazer a coisa certa e ter certeza. Faltavam 40 minutos para a cerimônia começar quando ela tomou uma decisão. Meninas, vou dar uma volta para cumprimentar o pessoal e me acalmar. Quer que eu vá com você? Fernanda perguntou. Não, quero ficar sozinha alguns minutos. Manuela saiu do salão decidida a descobrir o que estava acontecendo. Ia procurar Lucas pessoalmente e perguntar se estava tudo bem. Eles tinham combinado de não se ver antes da cerimônia, mas naquele momento ela precisava conversar com ele. Caminhou pelos corredores da igreja procurando o salão onde os padrinhos estavam se arrumando. Suas mãos tremiam um pouco, mas não era de nervosismo de noiva. Era uma sensação ruim que estava crescendo no peito dela desde que chegou ali. Alguma coisa estava errada, muito errada. Manuela caminhou pelos corredores da igreja com o coração apertado. Precisava encontrar Lucas e tirar aquela sensação ruim do peito. Todo mundo estava agindo estranho demais para ser coincidência. Passou pela sacristia, pelo salão de festas, até que ouviu vozes masculinas vindas de uma sala no final do corredor. Reconheceu a risada de Lucas na hora. Era ali que os padrinhos estavam se arrumando. Ela se aproximou da porta devagar, planejando bater e pedir para falar com o noivo por alguns minutos. Mas quando chegou mais perto, conseguiu ouvir a conversa que rolava lá dentro. E o que ouviu fez o sangue gelar nas veias. Cara, você tem certeza que vai conseguir levar isso até o fim? Era a voz de Rodrigo. Claro que consigo, Lucas respondeu. E Manuela sentiu o estômago revirar. Havia algo no tom da voz dele que ela nunca tinha ouvido antes. 3 anos fingindo que estou apaixonado por ela. Não vou desistir agora. Manuela encostou a mão na parede para não cair. Fingindo? Lucas estava fingindo estar apaixonado por ela? Mas cara, 3 anos é tempo demais para manter uma mentira dessas. A voz de outro padrinho, o Marcos. Não foi mentira, foi investimento. Lucas riu, e aquela risada que antes derretia o coração de Manuela, agora soava cruel.
Você sabe quanto a velhinha dela tem de herança guardada? Herança? Que herança? Manuela franziu a testa confusa. Que velhinha? A avó dela? Cara, mas a Manuela não sabe de nada disso. Rodrigo falou baixinho. E não precisa saber. A velhinha vai bater as botas em breve. A herança vai passar para a mãe da Manuela e depois para ela. E eu, como marido, vou ter direito à metade de tudo. Manuela teve que colocar a mão na boca para não gritar. Herança da avó? Ela não sabia de herança nenhuma. E Lucas sabia? Como Lucas sabia de algo que nem ela mesma sabia? Quanto que é mesmo? Marcos perguntou. 2,5 milhões. A velhinha tem 3 imóveis no centro da cidade, mais as aplicações que ela fez a vida toda. Descobri tudo isso há 2 anos, quando paguei aquele detetive particular. Você contratou um detetive para investigar a família da sua noiva? Rodrigo parecia chocado. Óbvio que contratei. Você acha que eu ia namorar 3 anos com uma professorzinha de escola infantil por amor? Lucas deu outra risada. Por favor, né? Manuela sentiu as pernas bambas. Lucas tinha contratado um detetive para investigar ela e a família. Tinha descoberto uma herança que nem ela sabia que existia. E estava se casando por dinheiro. E a Bruna sabe disso? A voz de Marcos de novo. Bruna? Quem era Bruna? A Bruna entende a situação. Lucas respondeu. Ela sabe que preciso me casar com a Manuela para conseguir o dinheiro. Depois que eu tiver acesso à herança, a gente se separa e fica junto oficialmente. Manuela teve que se apoiar na parede. Bruna. Lucas tinha outra mulher, e ela sabia do plano. Cara, isso é muito pesado, Rodrigo falou. A Manuela é uma pessoa boa. Não merece isso. Rodrigo, você é muito emotivo. Negócio é negócio. A Manuela vai ficar com a metade da herança, que já é muito dinheiro para uma professora. Não vai passar necessidade. E vocês estão juntos há quanto tempo? Marcos perguntou sobre essa tal Bruna. 2 anos. Conheci a Bruna numa festa da empresa, uma semana depois de descobrir sobre a herança da velhinha. O timing foi perfeito. 2 anos. Lucas estava com outra mulher há 2 anos. Enquanto dizia que amava a Manuela, planejava o futuro com ela, pedia ela em casamento. Ele tinha uma amante. A Bruna tem paciência de esperar você se casar com outra? Ela entende que é temporário. Calculamos que em uns 2 anos a velhinha passa dessa para melhor, a herança fica liberada, e aí eu peço o divórcio. Vou alegar incompatibilidade ou qualquer bobagem assim. Manuela estava tremendo da cabeça aos pés. Lucas tinha planejado tudo. O casamento, o divórcio, o futuro com a outra. Ela era só um meio para ele conseguir dinheiro. E se a Manuela descobrir? Como ela vai descobrir? É uma menina ingênua. Acredita em tudo que eu falo. Ontem mesmo ela disse que eu sou o homem mais sincero que ela conhece. Todos riram. E Manuela sentiu uma dor no peito que nunca tinha sentido antes. Eles estavam rindo dela, rindo da sua inocência, da sua confiança, do seu amor. Você não sente nada por ela? Rodrigo insistiu. Sinto carinho, óbvio. A Manuela é legal, bonita, carinhosa. Mas amor eu sinto pela Bruna. A Manuela é trabalho. 3 anos de relacionamento eram trabalho para Lucas. Cara, eu não conseguiria fazer isso, Marcos comentou. Por isso você é pobre e eu vou ser rico, Lucas respondeu. Às vezes a gente tem que fazer sacrifícios para conseguir o que quer. Sacrifícios. Manuela era um sacrifício que Lucas estava fazendo para ficar rico. E hoje à noite, a lua de mel? Vou cumprir meu papel de marido apaixonado. A Bruna entende que faz parte do teatro. Teatro. A lua de mel ia ser teatro. O casamento inteiro era teatro. Manuela afastou-se da porta devagar, tentando não fazer barulho. Precisava sair dali antes que alguém a visse. Caminhou até o banheiro mais próximo e se trancou lá dentro. Olhou-se no espelho e não reconheceu a mulher que estava refletida. 2 horas atrás, ela era a noiva mais feliz do mundo. Agora descobria que o homem que achava que amava estava fingindo há 3 anos. As lágrimas começaram a escorrer, estragando a maquiagem que tinha levado 2 horas para ficar pronta. Mas ela não ligava mais para a maquiagem. Não ligava mais para vestido, para a igreja, para casamento. Lucas não a amava. Nunca a tinha amado. Estava com ela por dinheiro. Dinheiro que nem ela sabia que existia.
E tinha uma amante. Uma mulher que sabia do plano e concordava com tudo. Que esperava Lucas se casar com outra para depois ficarem juntos com o dinheiro da família dela. Manuela se lembrou de todas as vezes que Lucas tinha sido carinhoso, de todas as declarações de amor, de todos os planos que fizeram juntos. Tudo mentira, tudo calculado, tudo teatro. Se lembrou da noite que ele pediu ela em casamento. Como tinha ficado nervoso, como tinha dito que não conseguia viver sem ela. Mentira. Ele estava nervoso porque sabia que estava enganando ela. Se lembrou das vezes que ele dizia que ela era a mulher mais importante da vida dele. Mentira. A mulher importante era a Bruna. Se lembrou de como ele sempre perguntava sobre a família dela, especialmente sobre a avó. Agora ela entendia por quê. Ele estava interessado na herança, não na família. O telefone tocou. Era Fernanda. Manu, cadê você? Faltam 15 minutos para a cerimônia começar. Manuela olhou para o telefone sem conseguir atender. Como ela ia voltar para aquele salão e fingir que não sabia de nada? Como ia caminhar até o altar e casar com um homem que a estava enganando há 3 anos? Mas ao mesmo tempo, como ia cancelar tudo na última hora? 200 convidados esperando, a família emocionada, as amigas felizes por ela. O telefone tocou de novo. Dessa vez era a mãe. Filha, está na hora. Você está bem? Estou, mãe. Manuela conseguiu responder com a voz trêmula. Você está chorando? Sua voz está estranha. É emoção, mãe. Já estou indo. Manuela desligou e se olhou no espelho mais uma vez. Tinha 2 opções. Cancelar o casamento e contar para todo mundo que descobriu que o noivo a estava enganando, ou seguir com a cerimônia e confrontar Lucas depois. Mas havia uma terceira opção. Uma opção que Lucas não estava esperando. Uma opção que ia mostrar para ele que ela não era tão ingênua quanto ele pensava. Manuela limpou as lágrimas, retocou a maquiagem rapidamente e saiu do banheiro. Ia se casar sim, mas não pelos motivos que Lucas imaginava. Se ele queria jogar, ela ia jogar também. Só que pelas regras dela. Manuela saiu do banheiro com as pernas bambas, mas com uma determinação que ela não sabia que tinha. O corredor da igreja parecia diferente agora. Tudo parecia diferente. As flores, a decoração, os convidados sorrindo. Tudo era parte de uma grande mentira. Manu! Fernanda apareceu correndo. Onde você estava? Todo mundo está te procurando. Faltam 10 minutos. Estava me acalmando. Manuela respondeu, tentando manter a voz normal. Você está bem? Seus olhos estão vermelhos. Estou emocionada. É normal, né? Fernanda a observou com cuidado. Manu, você tem certeza que está tudo bem? Parece que você viu um fantasma. Se ela soubesse. Manuela tinha visto algo pior que fantasma. Tinha visto a verdade. Estou bem, Fê, só nervosa. Vem, vamos retocar sua maquiagem rapidinho. Fernanda puxou Manuela para o salão onde estavam as outras madrinhas. Júlia e Camila estavam arrumando os buquês e quando viram Manuela entrar, pararam tudo o que estavam fazendo. Manu, que cara é essa? Júlia perguntou se aproximando. Cara de quem vai casar. Manuela tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Não, essa não é cara de noiva feliz, Camila insistiu. Essa é cara de quem está com medo. As 3 amigas se posicionaram na frente de Manuela, bloqueando a saída do salão. Fernanda cruzou os braços. Fala logo o que aconteceu. Manuela olhou para as 3 mulheres que a conheciam desde a adolescência. Elas iam perceber que alguma coisa estava errada, mesmo que ela tentasse esconder. Vocês vão achar que estou louca. Manuela começou, a voz tremendo. Fala logo. Eu ouvi uma conversa. O que conversa? Manuela respirou fundo. Lucas estava conversando com os padrinhos no salão dele. Eu passei na porta e ouvi. E aí? Ele não me ama. O silêncio que se fez no salão foi ensurdecedor. As 3 amigas ficaram olhando para Manuela como se ela tivesse falado em chinês. Como assim ele não te ama? Fernanda perguntou devagar. Ele está comigo por causa de dinheiro. Tem uma herança da minha avó que eu nem sabia que existia. Ele descobriu há 2 anos e está fingindo que me ama para conseguir a grana. Júlia se sentou numa cadeira. Manu, você tem certeza do que ouviu? Tenho. E tem mais. Mais? Ele tem uma amante há 2 anos. Uma tal de Bruna.
Ela sabe do plano e está esperando ele se casar comigo para depois ficarem juntos com o dinheiro. Camila levou a mão à boca. Meu Deus do céu. Ele disse que eu sou trabalho, que fingir que me ama há 3 anos é trabalho, que depois que conseguir a herança vai pedir o divórcio. Fernanda estava pálida. Manuela, isso é muito sério. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Fê, eu não estou inventando. Ouvi ele falando que contratou um detetive para investigar minha família, que descobriu que a avó tem 2,5 milhões em imóveis e aplicações, que está comigo por causa disso. E você não sabia dessa herança? Não faço a menor ideia. Minha avó nunca falou nada sobre isso. Júlia se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Gente, isso é surreal. O Lucas parecia tão apaixonado pela Manu. Parecia porque ele é bom ator. Manuela disse amargamente. 3 anos fingindo. 3 anos me enganando. Manu, você precisa cancelar esse casamento agora. Camila falou na lata. Cancelar? Como vou cancelar? Tem 200 convidados aí fora, a família toda, os fornecedores. Que se dane os convidados! Fernanda explodiu. Você não vai casar com um homem que está te enganando. E a humilhação? Todo mundo vai saber que fui feita de boba por 3 anos. Melhor a humilhação hoje do que uma vida inteira sendo enganada. Manuela se sentou numa cadeira e cobriu o rosto com as mãos. Gente, eu não sei o que fazer. Estou perdida. Você sabe muito bem o que fazer, Júlia disse firmemente. Vai lá e conta para todo mundo a verdade. Como vou contar uma coisa dessas na frente de 200 pessoas? Do mesmo jeito que você descobriu, com coragem. Camila se ajoelhou na frente de Manuela. Manu, escuta o que estou dizendo. Se você casar com esse homem sabendo a verdade, vai se arrepender pelo resto da vida. Mas e se eu estiver errada? E se ouvi mal? Você acha que ouviu mal? Fernanda perguntou diretamente. Manuela ficou em silêncio por alguns segundos. Não, eu ouvi direito. Lucas deixou bem claro que está comigo por dinheiro e que tem outra mulher. Então pronto, decisão tomada. Não é tão simples assim, gente. É sim, Júlia insistiu. Você vai lá, para na frente do altar e conta para todo mundo o que descobriu. Nossa, imagina a cara que o Lucas vai fazer, Camila comentou. Imagina a cara que a família dele vai fazer, Fernanda completou. Eles sabem de alguma coisa? Não sei. Pelo que ouvi, só os padrinhos sabem da verdade. Nesse momento, alguém bateu na porta. Era Dona Rosa, a mãe de Manuela. Filha, está na hora. O padre já está esperando. As 4 mulheres se entreolharam. Chegou a hora da decisão. Mãe, posso conversar com a senhora um minutinho? Manuela pediu. Claro, filha. Meninas, vocês podem nos dar licença? Fernanda, Júlia e Camila saíram do salão, deixando mãe e filha sozinhas. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Que foi, minha filha? A avó tem alguma herança guardada que eu não sei? Dona Rosa franziu a testa. Herança? Por que você está perguntando isso agora? Responde, mãe. É importante. Sua avó tem alguns imóveis sim e umas aplicações. Mas isso não é assunto para o dia do seu casamento. Quanto que é, mãe? Manuela, que papo é esse? Quanto que é? Manuela gritou, perdendo a paciência. Dona Rosa se assustou com o tom da filha. Uns 2 milhões, 2,5. Mas filha, por quê? O Lucas sabe disso? Como o Lucas ia saber? Nem você sabia. Ele contratou um detetive para investigar nossa família, mãe. Descobriu tudo sobre a herança da avó. Dona Rosa ficou branca. O que você está falando? Ouvi ele conversando com os padrinhos. Ele está comigo por causa do dinheiro. Nunca me amou. Tem uma amante há 2 anos. Manuela, isso não pode ser verdade. É verdade, mãe. E agora eu não sei o que fazer. Dona Rosa se sentou pesadamente numa cadeira. Meu Deus do céu. Como ele soube da herança? Investigou. Pagou o detetive. Planejou tudo há 2 anos. E você tem certeza do que ouviu? Absoluta. Ele falou que eu sou ingênua, que acredito em tudo, que depois que conseguir a herança, vai pedir o divórcio. Dona Rosa começou a chorar. Minha filha, que situação terrível. Mãe, o que eu faço? Você cancela esse casamento agora mesmo. E a humilhação? Que humilhação? A humilhação é dele, que está enganando você há 3 anos. Manuela olhou para a mãe e viu que ela estava certa. A humilhação não era dela.
Era de Lucas. Mas como vou fazer isso na frente de todo mundo? Do jeito que você quiser, filha. Mas você não vai casar com esse homem. Nesse momento, Fernanda voltou para o salão. Manu, decidiu o que vai fazer? Manuela se levantou e olhou no espelho. Via uma mulher diferente da que tinha acordado naquela manhã. Uma mulher que descobriu que o homem que amava a estava enganando há 3 anos. Mas também via uma mulher forte. Uma mulher que não ia deixar ser feita de boba. Vou casar. Manuela disse firmemente. O quê? As 3 falaram ao mesmo tempo. Vou casar. Mas não do jeito que ele está esperando. Manu, você enlouqueceu? Não, pelo contrário. Pela primeira vez em 3 anos estou pensando com clareza. A Manuela se virou para as amigas e para a mãe. Lucas quer jogar? Então vamos jogar. Só que pelas minhas regras. Manuela caminhou até a entrada da igreja com passos firmes, mas o coração martelando no peito. As portas se abriram e ela viu toda aquela gente em pé, sorrindo, esperando a noiva feliz entrar. 200 pessoas que não faziam ideia do que ela tinha descoberto. A marcha nupcial começou a tocar. Seu pai se aproximou e ofereceu o braço. Pronta, minha filha. Mais pronta do que nunca, pai. Ela começou a caminhar devagar pelo corredor central. Cada passo era calculado. Cada segundo estava sendo usado para ela organizar na cabeça exatamente o que ia fazer. Lucas estava no altar de smoking preto, sorrindo aquele sorriso que antes derretia o coração dela. Agora ela via aquele sorriso pelo que realmente era. Falso. Calculado. Interesseiro. Os convidados sussurravam como ela estava linda. As tias choravam de emoção. Os amigos tiravam fotos. Todo mundo feliz pela união do casal perfeito. Se eles soubessem. Manuela olhou para a família de Lucas na primeira fileira. A mãe dele limpava uma lágrima, emocionada. O pai sorria orgulhoso. Eles sabiam. Será que sabiam que o filho estava enganando uma família inteira? Quando chegou perto do altar, Manuela viu Rodrigo entre os padrinhos. Ele não conseguia olhar nos olhos dela. Marcos também estava constrangido. Eles sabiam da verdade e estavam ali fingindo que estava tudo normal. Lucas estendeu a mão para ela com aquele sorriso perfeito de mentiroso profissional. Você está linda, ele sussurrou quando ela chegou perto. Obrigada, Manuela respondeu segurando a mão dele. A mesma mão que há 2 horas ela achava que ia segurar para o resto da vida. Agora, ela sabia que aquela mão pertencia a um estranho. O padre começou a cerimônia com o discurso tradicional sobre o amor, o compromisso, a fidelidade. Cada palavra soava como piada cruel. Lucas acenava com a cabeça concordando com tudo, representando o papel de noivo apaixonado. O casamento é uma união sagrada baseada no amor verdadeiro e na confiança mútua. O padre falava, e Manuela teve vontade de rir. Amor verdadeiro? Confiança? Lucas não sabia o significado dessas palavras. Lucas e Manuela se conheceram há 3 anos e, desde então, construíram uma relação sólida, baseada no respeito e na sinceridade. Sinceridade. A palavra ecoou na cabeça de Manuela. 3 anos de mentiras descaradas e o padre falando de sinceridade. Lucas apertou a mão dela, como se estivesse emocionado com as palavras do padre. Ela olhou para ele e viu que conseguia representar muito bem. Expressão emocionada, olhar carinhoso, postura de homem apaixonado. Agora vamos aos votos que o casal escreveu. O padre anunciou. Votos. Manuela tinha passado semanas escrevendo votos sinceros, falando sobre como Lucas tinha mudado a vida dela, como ele era o homem dos sonhos dela. Votos cheios de amor verdadeiro. Lucas tirou um papel do bolso e começou a ler. Manuela, quando te conheci 3 anos atrás, soube que você era especial. Você mudou minha vida completamente. Mudou mesmo. Manuela pensou amargamente. Mudou porque ele descobriu que podia ficar rico com ela. Prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da nossa vida juntos. Mentiroso. Ele prometia amar enquanto tinha uma amante. Prometia respeitar enquanto a investigava pelas costas. Prometia proteger enquanto planejava roubar a herança da família dela. Você é minha alma gêmea, minha companheira, minha melhor amiga. Alma gêmea. Manuela olhou para Lucas recitando aqueles votos falsos e sentiu uma mistura de nojo e raiva.
Como ele conseguia falar aquelas palavras sabendo que estava mentindo. Prometo que nosso amor vai durar para sempre. Para sempre. Segundo o que ela tinha ouvido, o para sempre dele durava até conseguir a herança e pedir o divórcio. Lucas terminou os votos e guardou o papel, olhando para Manuela com expressão de homem emocionado. Se ela não soubesse a verdade, teria se derretido com aquela declaração. Manuela, agora seus votos, o padre disse. Manuela tirou o papel que tinha escrito com tanto carinho. Votos sinceros sobre o amor verdadeiro que sentia por Lucas. Mas quando olhou para aquelas palavras, decidiu que não ia ler aquilo. Na verdade, padre, eu gostaria de falar de coração, sem papel. Que lindo! Uma tia comentou baixinho. Manuela olhou diretamente para Lucas. Lucas, 3 anos atrás você entrou na minha vida. E hoje eu descobri quem você realmente é. Lucas sorriu, achando que ela estava fazendo um elogio romântico. Descobri que você é um homem determinado. Um homem que sabe exatamente o que quer e vai atrás. Algumas pessoas suspiraram romanticamente. Lucas continuava sorrindo. Você é um homem que planeja tudo nos mínimos detalhes. Que pesquisa, que investiga, que não deixa nada ao acaso. Lucas franziu levemente a testa, mas manteve o sorriso. E hoje, neste altar, na frente de toda a nossa família e amigos, eu quero que todos saibam que tipo de homem você é. Agora Lucas começou a ficar preocupado. Alguma coisa no tom de voz de Manuela estava estranha. Você é o tipo de homem que contrata detetive particular para investigar a família da namorada. O sorriso sumiu do rosto de Lucas. O padre franziu a testa, confuso. Você é o tipo de homem que namora 3 anos fingindo estar apaixonado para conseguir dinheiro. Um murmúrio se espalhou pela igreja. Os convidados começaram a se mexer inquietos nos bancos. Você é o tipo de homem que tem uma amante há 2 anos e planeja se divorciar depois de conseguir o que quer. O silêncio que se fez na igreja foi ensurdecedor. Lucas estava pálido, de boca aberta. Manuela, do que você está falando? Ele tentou sussurrar. Estou falando da conversa que você teve com os padrinhos 1 hora atrás. Manuela respondeu alto o suficiente para todo mundo ouvir. Sobre como eu sou ingênua. Sobre como você está comigo por causa da herança da minha avó. Sobre a Bruna. A mãe de Lucas se levantou do banco. Que história é essa? A história é que seu filho é um mentiroso, dona Cecília. Um mentiroso que fingiu me amar por 3 anos para roubar o dinheiro da minha família. Lucas tentou pegar o braço de Manuela. Manuela, você está louca. Não sei do que está falando. Não sei? Manuela se afastou dele. Então você não disse para o Rodrigo que precisou fingir estar apaixonado por mim por 3 anos? Que eu sou trabalho? Rodrigo ficou vermelho e abaixou a cabeça. Todos os olhares se voltaram para ele. Você não disse que descobriu que minha avó tem 2,5 milhões em herança? Manuela continuou. Que contratou o detetive para investigar minha família? A avó de Manuela, que estava na primeira fileira, levou a mão ao peito chocada. Você não disse que a Bruna entende a situação? Que ela sabe que você precisa se casar comigo para conseguir o dinheiro? Quem é Bruna? A mãe de Manuela gritou, se levantando. Lucas estava desesperado, olhando para os lados como animal encurralado. Manuela, você entendeu errado. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você não tem uma amante há 2 anos? Que você não planejou se divorciar de mim depois de conseguir a herança? Os convidados estavam em choque total. Algumas pessoas começaram a se levantar. Outras sussurravam indignadas. Lucas, o pai dele chamou da primeira fileira. Que história é essa? Pai, ela está inventando... Inventando? Manuela explodiu. Eu ouvi você falando, ouvi você rindo de mim, dizendo que eu acredito em tudo. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. 200 pessoas olhando para o altar como se fosse um filme de terror. Manuela, por favor, vamos conversar em particular. Lucas tentou, desesperado. Conversar o quê? Mais mentiras? Mais teatro? Manuela se virou para os convidados. Pessoal, vocês vieram aqui achando que iam ver um casamento por amor, mas na verdade vieram ver um golpe. Um golpe? A tia de Manuela perguntou chocada. Isso mesmo. Lucas está dando golpe na nossa família há 3 anos, fingindo que me ama para roubar a herança da vovó. A vovó Helena se levantou apoiada na bengala. Que herança, minha neta?
A herança que a senhora tem e eu não sabia, vó. 2,5 milhões que ele descobriu pagando o detetive. Vovó Helena olhou para Lucas com uma expressão que podia matar. Você investigou minha família, menino? Lucas não conseguia falar. Estava suando frio, tremendo. Responde a pergunta da vovó, Manuela gritou. Eu posso explicar. Lucas gaguejou. Então explica para todo mundo aqui, Manuela desafiou. Explica como você fingiu me amar por 3 anos. Explica sobre a Bruna. Explica sobre o detetive. Lucas olhou para os 200 convidados olhando para ele e percebeu que não tinha como sair daquela situação. Lucas ficou parado no altar por alguns segundos que pareceram eternos, o rosto vermelho de vergonha, as mãos tremendo. 200 pessoas esperando uma resposta que ele não tinha como dar. Manuela, você não entende. Ele tentou mais uma vez, a voz saindo rouca. Eu entendo tudo. Manuela gritou, tirando o véu da cabeça. Entendo que você me enganou por 3 anos. Entendo que tem outra mulher. Entendo que só quer o dinheiro da minha família. Roberto, o pai de Lucas, se levantou da primeira fileira com a cara transtornada. Lucas, responde essa menina. Que história é essa de amante e herança? Lucas olhou para o pai e depois para os convidados. Não tinha como negar. Manuela tinha ouvido tudo. Pai, eu posso explicar. Então explica. Dona Cecília, a mãe dele, berrou da primeira fileira. Explica essa vergonha. É verdade? Rodrigo se aproximou de Lucas. Você realmente está com ela só por dinheiro? Lucas olhou para o padrinho, o único que poderia confirmar a história. Rodrigo, você sabe que... Eu sei que você é um mentiroso. Rodrigo explodiu. Eu tentei te convencer a não fazer isso, mas você não me ouviu. A bomba explodiu. Rodrigo tinha confirmado tudo na frente de todo mundo. Rodrigo! Marcos tentou segurar o amigo. Não, Marcos, chega de mentira. Rodrigo se virou para os convidados. É verdade, pessoal. Lucas está enganando a Manuela há 3 anos. Ele descobriu que a família dela tem dinheiro e armou esse teatro todo. Dona Rosa, a mãe de Manuela, se levantou como uma fera. E vocês sabiam disso? Eu tentei convencer ele a não fazer. Rodrigo se defendeu. Falei que era errado, que a Manuela não merecia isso. Mas você ficou calado! Vovó Helena gritou, batendo a bengala no chão. Deixou esse mentiroso enganar minha neta! A igreja virou um caos. Parentes se levantando, pessoas gritando, amigos de Lucas se afastando dele como se tivesse peste. Tem mais gente que sabia? O pai de Manuela perguntou, olhando para os outros padrinhos. Marcos abaixou a cabeça, confirmando. Seus mentirosos! Uma tia de Manuela gritou. Sabiam que ele estava enganando a menina e ficaram quietos. Lucas tentou se aproximar de Manuela. Manuela, deixa eu explicar a situação. Não encosta em mim. Ela se afastou. Você é nojento. 3 anos fingindo que me amava. Eu sinto carinho por você. Carinho? Manuela riu com desprezo. Você disse que eu sou trabalho, que fingir estar apaixonado por mim é trabalho. A multidão estava ficando cada vez mais revoltada. Alguns homens da família de Manuela começaram a se aproximar de Lucas com cara de poucos amigos. Cadê essa tal de Bruna? O tio de Manuela perguntou ameaçador. Não tem nenhuma Bruna. Lucas tentou negar. Mentiroso. Manuela pegou o buquê e jogou na cara dele. Você disse que ela entende a situação, que ela sabe que você precisa se casar comigo para conseguir o dinheiro. O padre, que estava assistindo tudo estarrecido, tentou intervir. Pessoal, vamos com calma. Calma? Vovó Helena se virou para o padre. Padre, o senhor está vendo o que esse mentiroso fez com minha neta? Dona Helena, vamos resolver isso com civilidade. Civilidade? Ele enganou uma família inteira por 3 anos. Nesse momento, Dona Cecília se aproximou com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Que decepção! Como você pôde fazer uma coisa dessas? Ela disse, a voz tremendo de indignação. Mãe! Não me chama de mãe! Ela gritou, chorando de raiva. Você é uma vergonha para a nossa família. Roberto também se aproximou do filho. Lucas, você vai me explicar isso direito. Agora. Pai, foi só uma oportunidade que apareceu. Oportunidade? Manuela interferiu. Eu era uma oportunidade para você?
Não foi assim. Foi exatamente assim. Ela estava fora de si. Você mesmo disse. Disse que às vezes a gente tem que fazer sacrifícios para conseguir o que quer. Eu era um sacrifício. O tumulto estava ficando perigoso. Os homens da família de Manuela se aproximavam cada vez mais de Lucas, e ele começou a recuar. Pessoal, vamos conversar com calma. Lucas tentou, mas a voz estava trêmula de medo. Conversar? O pai de Manuela se aproximou. Você quer conversar depois de enganar minha filha por 3 anos? Seu João, não foi bem assim. Como não foi? Seu João estava vermelho de raiva. Você fingiu amar minha filha para roubar nossa família. Fernanda, que estava assistindo tudo estarrecida, se aproximou de Manuela. Manu, vamos sair daqui antes que isso vire confusão. Não vou sair, Manuela respondeu, enxugando as lágrimas de raiva. Quero que todo mundo saiba que tipo de pessoa ele é. Todo mundo já sabe, Manu. Ainda não terminei. Manuela se virou para os convidados e subiu no primeiro degrau do altar para ficar mais alta. Pessoal, vocês vieram aqui pensando que iam assistir um casamento por amor. Mas na verdade estavam assistindo o final de um golpe que durou 3 anos. A igreja estava em silêncio total, todo mundo prestando atenção. Lucas me conheceu numa festa e descobriu que eu era professora. Uma professora simples, sem dinheiro. Mas mesmo assim ele começou a me namorar. Lucas tentou falar, mas vários homens mandaram ele calar a boca. Depois de 1 ano juntos, ele contratou um detetive particular para investigar minha família. Descobriu que minha avó tem uma herança que nem eu sabia que existia. Vovó Helena balançou a cabeça triste. A partir desse momento, tudo que ele fez comigo foi calculado. Os presentes, as viagens, o pedido de casamento. Tudo teatro para conseguir o dinheiro. Que nojo, uma amiga de Manuela comentou alto. E há 2 anos, ele conheceu uma mulher chamada Bruna numa festa da empresa dele. Se apaixonou por ela de verdade. Mas não largou de mim porque precisava do meu dinheiro. Mais murmúrios de indignação. Então ele criou um plano perfeito. Ia se casar comigo, esperar minha avó falecer, conseguir a herança, pedir o divórcio e ficar com a Bruna. Meu Deus, Dona Cecília murmurou, cobrindo o rosto. E vocês sabem qual a parte mais cruel? Manuela olhou diretamente para Lucas. Ontem à noite ele me disse que eu era a mulher mais importante da vida dele, que não conseguia viver sem mim. Lucas abaixou a cabeça, sem coragem de olhar para ela. Tudo mentira. Tudo teatro. Tudo por dinheiro. Manuela! Lucas tentou mais uma vez, a voz quebrada. Eu sinto muito. Sente muito? Ela desceu do degrau e foi até ele. Sente muito por quê? Por ter sido descoberto? Sinto muito por ter te magoado. Você não me magoou, Lucas. Você me humilhou. Me fez de palhaça por 3 anos. Não foi minha intenção. Sua intenção era me usar. Manuela gritou na cara dele. Usar eu e minha família para ficar rico. Nesse momento, o celular de Lucas tocou. Todo mundo ficou em silêncio olhando para ele. Atende, Manuela desafiou. Aposto que é a Bruna querendo saber como está indo o casamento. Lucas ficou pálido e não atendeu. Atende! Vovó Helena gritou. Vamos conhecer sua amante. Eu não vou. Rodrigo pegou o celular da mão de Lucas e olhou quem estava ligando. É a Bruna, ele confirmou para todo mundo. Atende! A multidão gritou em coro. Rodrigo atendeu e colocou no viva voz. Lucas, como foi? Já casou? A voz feminina ecoou pela igreja. O silêncio foi mortal. Oi, Bruna, Manuela falou alto. Sou a Manuela, a esposa temporária do seu namorado. Do outro lado da linha, silêncio total. Bruna, ainda está aí? Manuela continuou. Queria te contar que descobrimos o plano de vocês. Todo mundo aqui na igreja sabe que vocês armaram um golpe para roubar minha família. A ligação foi desligada na hora. Pronto. Manuela se virou para Lucas. Agora a Bruna também sabe que vocês foram descobertos. Lucas estava destruído, cercado por 200 pessoas que o olhavam com nojo e desprezo. Alguém toma as providências. O tio de Manuela disse. Não precisa. Manuela falou calmamente. Ele já está punido. Todo mundo que ele conhece sabe que tipo de pessoa ele é. Manuela tirou o anel de noivado e jogou no chão. Lucas, você perdeu tudo. Perdeu a mim, perdeu o dinheiro,
Perdeu a família, perdeu os amigos. E sabe por quê? Lucas a olhou sem conseguir responder. Porque quis brincar com fogo. E quem brinca com fogo se queima. Fim da história.